Oi gente, aqui é a Rê, eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Eu tô aqui pra começar esse vídeo, vou fazer uma loucura que eu tinha dito que eu não iria fazer, mas agora eu vou, fui convencida. Gente, é o seguinte, todo ano o Vitor Almeida, do canal Geek Freak, cria maratonas literárias temáticas no verão e no inverno. E ele já tá há algum tempo organizando a programação da Maratona Literária de Inverno, que acontece geralmente nesse mês de julho, e ele já anunciou tudo lá no canal dele. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra você entender melhor como que funciona. O Vitor é uma pessoa super criativa, cada nova maratona tem uma novidade, tem um tema diferente. Ele é uma pessoa super criativa e realmente, assim, olha, uma das melhores pessoas que eu conheço pra criar maratonas. Ele engaja todo mundo, o pessoal realmente fica muito interessado e super empolgado pra poder ler. E pra quem não sabe, maratonas literárias, assim, são eventos que acontecem esporadicamente nas redes sociais, principalmente no BookTube, em que as pessoas vão se propor a ler mais, né? A se dedicar mais a ler, não a ler mais, mas tentar ler mais e aumentar o seu ritmo de leitura, ou então focar mais nas leituras. Eu, por exemplo, tenho notado que eu tenho ficado muito tempo no celular, né? Eu trabalho com rede social, então inevitavelmente eu fico bastante tempo na internet, mas eu percebo que eu tenho ficado muito mais do que eu preciso, entende? Isso tem influenciado não só nas minhas leituras e no meu trabalho, como também na minha vida pessoal, sabe? Então, quando eu vi a maratona, eu já tinha até decidido que eu não ia participar, que não ia ser pra mim esse ano, mas aí vendo o vídeo e depois conversando com o pessoal lá do Catarse, eu fiquei empolgada, porque vários membros ali do Catarse vão participar da maratona, então começaram a falar sobre isso, eu me empolguei e resolvi participar também, então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou ler durante essa maratona, tentar, né, de fato, deixar um pouco de lado o uso do celular de forma tão contínua. Eu sinto que realmente eu preciso policiar um pouco mais o meu uso de celular. E eu pretendo então usar essa maratona como um exercício, sabe? De realmente deixar o celular de lado e focar em outras coisas. Nesse caso, a leitura e futuramente, né, quem sabe aí focar em mais tempo de qualidade comigo mesma, fazendo outras coisas que não necessariamente ler, né? Mas enfim, eu acho que as maratonas são um ótimo incentivo pra leitura, porque tá todo mundo lendo, sabe? Ao mesmo tempo, todo mundo se incentivando a ler. Mas ao mesmo tempo, eu não enxergo maratona como uma competição. Não com relação aos outros, nem com relação a você mesmo, sabe? Você se propõe a ler os livros ali que você tá a fim de ler, mas assim, se não der pra você ler, tudo bem também. O legal mesmo é você participar desse momento, ter essa troca com as pessoas, sabe? Ter esse incentivo, receber esse incentivo, trocar figurinhas sobre o que você tá lendo, sobre como que tá sendo o andamento da sua leitura, se você tá gostando do livro. Enfim, tem várias coisas, né, que eu acho que são muito benéficas em se participar desse tipo de maratona. Então, eu resolvi participar muito por incentivo da galera do Catarse, então obrigada aí, gente, pelo incentivo. Mas eu não vou estar participando muito ativamente, assim, sabe? Eu só realmente quero aproveitar aí, né, a onda e ir junto e focar um pouco mais nas minhas leituras nas duas últimas semanas, no caso, de julho, que é quando vai rolar, né, a maratona. Se eu me lembro bem, começa no dia 16, vai até o dia 30, alguma coisa assim. Tem lá um calendário já todo certinho que o Vitor organizou, tem todas as coisas referentes ao evento como um todo, né, porque é um evento literário aqui pela internet. Tá rolando inclusive leitura coletiva de O Mar Sem Estrelas, que é um livro que gerou, né, a ideia da maratona pro Vitor. Tá tudo isso muito bem explicado lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo, bem como as datas e os desafios, porque pra quem não sabe também ele organiza esses desafios em que você escolhe os seus livros de acordo com cada categoria, e as categorias elas estão em diferentes temas, vamos dizer assim, porque ele criou uma ideia meio que fantástica, assim, pra maratona. Enfim, gente, assistam o vídeo do Vitor, que vocês vão entender do que eu tô falando, vocês vão conseguir entender a proposta dessa maratona. Eu tô aqui mesmo pra poder contar pra vocês que eu vou participar, vou tentar vlogar, né, esses dias de maratona, e espero que dê certo. E eu escolhi, né, vamos agora falar aqui sobre a categoria ali que eu escolhi. E de todas as quatro, não é bem categorias, é tipo time, sabe? Vamos colocar assim, das quatro que ele organizou, eu escolhi participar do Enseada dos Decaídos. Esse é o título ali, né, do time, que tem as categorias próprias deles. E ele organizou de 3 formas que você pode participar, né? Você pode participar lendo só 2 livros, lendo 4 livros ou lendo 6 livros. Então, 2, 4, 6, né? Você vai aumentando ali a quantidade de livros que você se propõe. Eu gosto de chegar dando a voadora na porta. Então eu vou tentar ler 6 livros dessa categoria, né, desse time da Enseada dos Decaídos. E, enfim,
tô aqui com os meus livros e também com as categorias que eu vou comentar com vocês, e vou também falar os livros que eu escolhi pra cada uma dessas categorias. A primeira delas é um livro que te recomendaram e você tá enrolando pra ler, né? Que já te falaram pra ler há algum tempo e você tá há muito tempo enrolando pra ler. Eu tenho várias, poderia escolher várias opções, mas eu escolhi Pessoas Normais, da Sally Rooney, que é um livro que várias pessoas me recomendaram, mas o Lucas Barros recomendou pra mim, pra minha meta de 10 livros pra 2022, 10 ou 12, já nem lembro mais, mas foi o Lucas Barros quem me recomendou esse livro, e como eu já tava pretendendo ler esse livro agora em julho, eu já encaixei ele na maratona, então vai ser lido, eu espero que seja lido, no caso, dentro dessa categoria que eu mencionei com vocês, né? E eu tô muito empolgada pra essa leitura, eu espero muito que eu goste. E como eu falei, eu pretendo vlogar aí, né, todo esse período de maratona, então vocês acompanham a minha leitura e eu compartilho com vocês as minhas opiniões também. A segunda categoria é um livro com algo amarelo na capa. Pode ser qualquer detalhezinho amarelo. Não entendi porque que amarelo especificamente, mas gostei da ideia. E optei por colocar Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem o título amarelo, a lombadinha dele aqui também é um amarelo bem clarinho, parece até meio branco, mas eu juro que é amarelo. E esse é um livro curto, ele tem 170 e poucas páginas, nem isso. Porque aqui atrás a gente já tem umas páginas, várias páginas inclusive, de bibliografia. Mas de livro mesmo, de história, vamos colocar assim, tem umas 135 páginas. É um livro curto, que eu acredito que vai ser tranquilo de ler. Pelo que eu já andei folheando, não me parece ser uma leitura muito difícil, muito, sabe, densa. Então vai ser aí um dos livros que eu vou tentar ler agora na maratona, mesmo porque eu tô muito curiosa por esse livro já há algum tempo. Eu ganhei ele de presente, acho que no final do ano passado, e não li ainda, então eu vou desencalhar esse livro da estante e aproveitar. Gente, essa maratona vai ser pra desencalhar livros, tá? Então esse vai ser o livro que vai cumprir aí o segundo desafio. O terceiro é uma série pra você começar, continuar ou finalizar. E daí eu entrei num looping, assim, de ficar pensando o que eu ia fazer com essa categoria, porque eu tenho algumas séries em andamento aqui, no caso, olha, essa série de Uma Chama Entre as Cinzas, eu só li o primeiro, eu preciso continuar os próximos livros. Só que o segundo livro dessa série tem 400 páginas. Tem o último livro da tetralogia napolitana, que eu quero muito também finalizar esse ano, falta o último livro pra eu ler. Mas, de novo, são 600 páginas, sabe? Não são livros bons pra maratona. E daí eu não queria também começar uma nova série. E eu comecei a ver quais são as opções que eu tinha, né, de séries pra continuar. E eu tinha algumas opções. Aí eu pensei bastante e decidi por concluir uma trilogia que tá já aqui encalhada há algum tempo, que é a trilogia Grisha. Só falta o último livro, que no caso aqui eu li todos em e-book, então Ruína e Ascensão. Não é muito grande, né? Os livros dessa trilogia não são muito grandes, então acredito que sejam leituras tranquilas pra se fazer durante um período de maratona. E foi a série que eu pensei, assim, falei, putz, acho que dá pra encaixar e ainda dá pra eu finalizar uma série, né? Concluir uma série. Então, coloquei ela aí dentro dessa categoria e espero que dê certo pra eu concluir também essa trilogia e também dar meu veredito sobre essa série, né? Porque já tá, inclusive, em produção da segunda temporada da adaptação dessa série na Netflix. E o segundo livro eu já li, obviamente, então fica só faltando o terceiro e espero conseguir ler, gente. Próxima categoria é um livro com no máximo 2 palavras no título. No máximo 2 palavras, e artigos, né, tipo o e a, estão contando como palavras. Então eu escolhi ler um livro de uma autora que eu já li outra coisa dela, né, já conheço o trabalho da autora de outra experiência, e é um livro recente que saiu aqui pelo Clube Intrínsecos, que é o As Vitoriosas, da Letícia Colombani. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já viu que eu li o A Trança, dessa mesma autora, e eu gostei muito da experiência, então aproveitei pra colocar o novo livro dela nessa TBR, nessa meta aí, né, de leitura de maratona. E ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, 198, não tem nem 200 páginas. O A Trança também é bem curtinho, assim, você lê bem rápido. E ele tem uma diagramação muito tranquila, gente. Tem um letrão, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem um letrão gigante, então eu acho que vai ser uma leitura rápida, assim, bem boa pra também ler durante maratona. Então, mais um aí curtinho pra lista de leituras. E agora a gente vai pros outros 2 últimos, que são os que completam aí, né, o nível master desse desafio, né, em que você vai tentar ler
6 livros. A próxima categoria seria um livro de estreia do autor que você tá lendo, né? Ou seja, o primeiro livro que esse autor ou essa autora escreveu e publicou. E eu escolhi ler O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é outro livro curtinho, que eu quero muito ler também, que entra nas minhas metas de leitura frequentemente, eu não consigo ler. Ele tem deixa eu ver aqui. Não, ele tem umas 215 páginas, mais ou menos. Ele não é exatamente curtinho, mas não é comprido. E também pelo que eu andei olhando aqui, né, folheando as páginas, me parece ser um texto mais tranquilo, sabe? Não é nada muito rebuscado. Então eu acredito que vai ser tranquilo também de ler esse livro. E é o livro de estreia da Toni Morrison, se eu me lembro bem, 1970? Já não me lembro mais, gente, posso estar falando asneira. Mas quando eu pesquisei lá no Google, esse aqui apareceu como o livro de estreia da autora. Então vai aí entrar dentro dessa categoria. E por fim, a última categoria é um livro que você não leria se não fosse pelo desafio. Se não fosse pela maratona e tal, você não ia ler ele tão cedo. E eu escolhi o Coraline, que é um livro curto. É um livro que tem uma diagramação muito sossegada. Ó, ele tem várias ilustrações por dentro, sabe? É um texto curto, não é um texto longo. Enfim, eu acho que vai ser tranquilão de ler e também tem uma diagramação muito tranquila com relação ao tamanho de fonte. Enfim, gente, coloquei aí nessa última categoria porque realmente não tava no meu radar de próximas leituras. Não tava nas urgências, sabe? Mas aí olhando ali a estante, pensei, a Coraline eu tava afim de ler, não li ainda, então eu vou colocar aí na minha meta. E ele então vai cumprir esse 6º desafio. E esses são então os 6 livros que eu pretendo ler. Gente, são livros curtos, ó. Deixa eu até pegar todos aqui pra vocês verem. São livros bem curtos, bem livros de maratona mesmo, em que você consegue, sabe, colocar mais quantidade. Já que eu me desafiei, né, a ler mais quantidade, eu optei por escolher livros curtos que eu também queria muito ler já há algum tempo. Então são 4 livros físicos, 2 livros digitais e conforme eu for lendo, como eu falei aí, eu tento atualizar vocês em vlogs. Eu vou tentar fazer um vlog pra cada semana, dependendo, né, se eu estiver atualizando muito, né, se ficar vídeos muito compridos, eu ponho um por semana. Se não, fica um vlog só pra maratona inteira, e daí eu atualizo vocês das minhas leituras e do que eu achei de cada uma delas, tá? Agora eu quero saber de você, se você vai participar ou não, o que você acha de maratona, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E é isso então, lembrando que os links úteis vão estar aqui embaixo, inclusive o link do lançamento da maratona lá no canal do Vitor. Clica aqui embaixo pra você ter acesso e saber como é que vai funcionar direitinho. E era isso então, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente. Muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá. Tchau!